aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu quero externar minha gratidão a Deus por poder fazer parte desse ministério aqui. Agradecendo a pessoa do pastor Éder, presidente, e da nossa irmã e pastora, a esposa digníssima Maria. Amém? Senti essa falta aqui. Igreja, você que trouxe a sua Bíblia, abre ela no livro de Gênesis, capítulo 42. Aleluias. Todos acharam 42? Amém. Vamos 41, um pouquinho atrás aí, fazendo favor. 41 de Gênesis. Glória a Deus. Irmão Geraldo, fica à vontade no nosso meio, tá, irmão? Está escrito assim, no versículo 38, amém? E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zanate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Amém? Amém. Pode se sentar, igreja. Você sentado, vamos fazer uma oração, amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia, meu Pai. Ministra nos nossos corações aqui, meu Deus, que a tua palavra, meu Pai, fala conosco, meu Pai, o que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Ministra nos nossos corações, meu Pai, e que nós sejamos mais e mais cheios do Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Eu profetizo bênção aqui nessa noite, meu Pai. Eu profetizo renovo, meu Pai, na vida dos irmãos, meu Pai. Eu profetizo curas, meu Pai, no interior, meu Pai, no coração dos teus filhos aqui nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós oramos agradecendo o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a história de José, nós sabemos que José, o 11º filho de Jacó, no qual era um jovem normal como outro qualquer, na obediência do pai dele, de Jacó. Os irmãos mais velhos em casa, instruídos por Jacó. Mas um dia vai acontecer algo na vida de José. Ele vai ter um sonho. E o sonho de José, muitas das vezes,
Não acontece isso muito com a gente às vezes, mas pode acontecer. Porque esse sonho quem vai dar para José é o próprio Deus. E Deus faz com que José tenha um sonho, e esse sonho de José deixa ele tão ansioso, tão alegre no coração dele, que ele resolve abrir o coração dele para a sua família. Ele resolve abrir o coração dele para os seus. E aquilo ali vai acontecer que ele começou a ter o nome de sonhador na boca da família dele, dos irmãos dele. Passado alguns dias, José sonha outra vez. O Deus, o Todo-Poderoso, dá esse segundo sonho para José também. E ele, mais uma vez, ele vai abrir o coração dele para revelar esse sonho para a família dele. Nas palavras do pai dele, na interpretação dos sonhos, quando José sonha que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvariam diante dele, o pai dele vai dizer, na interpretação, como sendo as estrelas, os irmãos dele se curvariam diante dele, e o sol e a lua seriam os pais dele. Eu quero ministrar no seu coração nessa noite aqui, que a partir do momento que nós somos servos de Deus, filhos de Deus, todos nós aqui temos algo a alcançar nas nossas vidas, através de sonhos, através de projetos. Mas é como aconteceu com José aqui, pode estar acontecendo com nós aqui nessa noite, de tentar roubar os nossos sonhos. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele tinha um apreço diferente com o filho dele, José. E esse apreço, esse cuidado que ele tinha com José, ele vai produzir uma túnica para José, ou melhor, umas vestes para José. E ele leva dias, horas, fazendo essa túnica. Eu imagino que os irmãos de José passando para ir trabalhar, e eles vendo o pai dele fazer essa túnica, poderiam ter passado assim na cabeça deles: para quem que vai ser essas vestes que o meu pai está fazendo? É para ele mesmo? É para nossa mãe? Ou é para nossos irmãos? Ou para alguém de fora? Poderiam ter passado isso na mente dos irmãos dele. Poderiam ter passado isso na mente das pessoas que viam Jacó está sumido. Cadê Jacó? E ele ali trabalhando para fazer umas vestes para o filho querido dele. No dia que ele acaba de fazer essas vestes, chegou o dia de entregar esse presente para quem deveria receber esse presente. Eu imagino o coração de toda a família esperando, porque essas vestes, segundo a palavra de Deus diz, eram as vestes que chamavam muita atenção para onde ele estava e para onde ele passava com ela, ele se destacava nessas vestes. Eu imagino todos eles esperando no dia de entregar essas vestes. E como se diz, e finalmente chega o dia de entregar essas vestes. E essas vestes foram entregues ao filho José. E no entregar essas vestes a José, José se coloca dentro dessas vestes, e aquilo ali causa um enorme ciúme na família dele, nos irmãos dele. Porque essas vestes, todos os irmãos dele queriam essas vestes. Mas aprove Jacó entregar essas vestes para José. A Bíblia não aprofunda muito nisso. Porque essas vestes foram para José. Nós, como filhos de Deus, ou filhos
na terra também, geralmente o pai ou a mãe pode ter um apreço melhor para com nós. Pode ter algum querido da família diferente. E José, quando se coloca nessas vestes, ele causa um alvoroço e um ciúme enorme na vida das famílias dele, mas ele recebe esse presente. Aleluia. Às vezes que você está carregando dentro de você, ele tem causado ciúme em alguém. Às vezes o que Deus tem te dado, tem te proporcionado, tem causado ciúme em alguém. Às vezes o que Deus tem para você vai causar alvoroço em alguém. Mas isso não é problema seu. Esse problema seu não é seu, é com Deus. Porque é Deus que quer te dar. E quando Deus quer te direcionar alguma coisa para você, você não precisa se preocupar. É Deus que está te dando. Porque os sonhos que José teve, foi o poderoso que deu para ele. Ele não sonhou por si próprio. Ele não chegou lá e falou assim, eu sonhei, não. Ele sabia, o pai dele sabia, que esses sonhos eram sonhos fortes. Era o sonho que ia mexer com toda a estrutura da terra. Aleluia. Era sonhos que Deus estava dando para ele, daquilo que eles iam se cumprir nessa caminhada. Você já viu essas pessoas que têm carro e está escrito assim, foi Deus que me deu? Se você quiser reclamar, meu irmão, vai lá falar com Deus. Já viu assim, as frases de carro? Então a gente não se preocupa. Posso dar exemplo na Bíblia. Quem colocou Davi no trono foi Deus. Tantas pessoas queriam tirar ele do trono, mas ninguém pôde fazer nada contra ele. Ele disse, Deus me deu, Deus me tira. A ponto do próprio filho dele querer tirar ele do trono. E ele simplesmente se afastou. Ele se afastou e aconteceu o que aconteceu. O filho dele veio receber a sentença de morte na guerra. José, quando recebe os sonhos de Deus, recebe a túnica de Deus, ele vai criar uma coisa que nós chamamos de inveja, atraindo inveja para a vida dele, sem ele ter culpa de nada, sem ele ter falado nada. E a Bíblia vai dizer também que ele não pediu veste para o seu pai, nem o terreno e nem do céu. É Deus que quis dar para ele os sonhos. Foi Deus que quis dar para ele a túnica. No caso, o pai dele quis dar a túnica para ele. E ele muito jovem. E o que me chama a atenção é que ele rasga o coração dele, ele abre o coração dele e vai contar os sonhos para aquelas pessoas, no qual estavam no dia a dia com ele ali, que fazia parte da família dele. Só que a interpretação das pessoas ali que estavam do lado dele são interpretações errôneas, interpretações erradas. Porque ele começa as pessoas a trabalhar contra os projetos dele, contra os sonhos dele. E de repente, ele vai ter um dia que o pai dele pede para ele ir ao campo, para ver como é que estavam os irmãos dele lá no campo trabalhando. E ele obedece o pai dele e vai fazer o que o pai dele pediu. A obediência dele com Jacó. E quando ele chega em um determinado local, ele não vê os irmãos dele, ele começa a pedir informação, e essas informações são que ele não estava ali mais, que os irmãos dele tinham andado mais um pouquinho para o lado de Siquém, e ele vai e parte em direção aos irmãos dele. Quando os irmãos dele avistaram ele, os irmãos dele disseram, a quem vem lá? Sonhador. E ele estava vestido com os trajes que o pai dele tinha feito para ele. Eu sinto aqui que José, ele tinha tanto cuidado da terra, de quem amava ele, o pai dele, como ele tinha cuidado do céu, como Deus também estava na vida dele. Mas os irmãos dele só viam o cuidado do pai dele na terra. Mas os irmãos dele não olhavam para cima para ver quem estava cuidando dele. E assim somos nós. As pessoas só veem na esfera aqui terrena. Mas eu quero atirar suas vistas hoje, os seus olhos, para as coisas
que faz com que nós abrimos outras coisas espirituais. Existe o cuidado de você nessa terra com os seus familiares, com o seu pai, com a tua mãe, com o irmão, com alguém da família, mas também existe o cuidado de Deus lá em cima. Porque quando eles viam José vindo, eles criticaram ao sonhador e veio, e as vestes dele também, olha lá, as vestes que o papai deu para ele, não deu para nenhum de nós, deu para ele as vestes. E eles começam ali a programar o que eles irão fazer com ele. Maquinar o quê? Maquinar o mal contra ele, sem ele saber de nada, porque Deus revelou sonhos para ele, mas Deus não revelou aquilo que ia acontecer com ele dentro da casa dele, com a família dele, com as pessoas em volta. Porque muitas das vezes é assim, você recebe uma promessa, você recebe um chamado de Deus, e Deus te mostra o chamado, Deus te mostra o que você vai fazer, mas Deus não deixa você ver as lutas que você vai passar por ela, não. E a gente não vê, e as coisas vão acontecendo, mas o Todo-Poderoso está com nós, está com vocês, está comigo, está com o pastor, está com o irmão Ângelo, está com todos nós. E quando ele chega diante dos irmãos dele, os irmãos dele já tinham maquinado o mal, não vão fazer assim, assim, assado. A ideia era de matar ele. Vai ajudar, não vai deixar. O outro está querendo mais coisa pesada. E eles maquinaram o mal e fizeram mal contra ele. E as vestes que ele tinha foi arrancada dele. Jogaram ele aonde? Uma cisterna. Uma cisterna seca, sem água. Os irmãos dele tentaram vestir as vestes dele, mas as vestes só serviam em José. As vestes não serviam em ninguém. A medida era só para José. Benjamin, põe as vestes e vê se serve você. Não, está apertado. O Judá, põe você. Aqui, não vai nem entrar. É muito forte. Só servia no 11º filho de Jacó. Somente em José. Irmãos, você olhar a passagem que nós vemos aqui, um anel no dedo, uma roupagem linda, quando José estava lá em cima, como o segundo homem ali naquele reinado do Egito, é fácil. É fácil. Mas, se nós olharmos José no fundo do poço, na cisterna, sem as suas vestes, sem nada, já olha e fala assim: será que esse sujeito vai realizar aquele sonho dele mesmo? Será que ele vai realizar o sonho? Está dentro da cisterna. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o cara está dentro da cisterna. Teve sonho que Deus deu para ele, sonhos lindos, maravilhosos, mas de repente ele está dentro da cisterna depois. Então você olhar para a cisterna e vê um cidadão lá dentro, como é que esse cidadão vai alcançar os sonhos que Deus deu para ele? Tiraram as vestes dele, humilharam ele, jogaram na cisterna. Mas eu aprendo muito aqui. Senhor, por que fizeram isso com José? A resposta de Deus para mim e para a igreja: tiraram as vestes que o pai dele deu para ele e jogaram lá no fundo do poço, humilharam ele, maltrataram ele, mas os sonhos que eu dei para ele ainda prevalecem. Aleluia! Ainda prevalecem. Estão tirando tudo dele, mas os sonhos estão na vida dele. Amém, Senhor. E os sonhos que Deus dá para nós, igreja, ele não acaba. Vão tentar tirar tudo de você, mas os sonhos, os projetos de Deus vão continuar. Aleluia. Vão continuar.
aí de repente, se já não bastasse, quando eles falaram que ia matar ele, eles vendem ele como escravo para o Egito. Você imagina um cidadão cheio de sonhos chegar no Egito, com as pernas, com os pés algemados, com as mãos presas, dentro de uma jaula, né, de um cercado, como escravo, e sem roupa ainda. Cadê as vestes? As vestes que o pai deu para ele. Mancharam de sangue, levaram para o pai dele e falaram com ele assim: Jacó, meu pai, aqui ó, José, uma fera lá, alimentou dele, comeu ele. Qual é a resposta deles? O pai deles, a mentira deles. E ele está lá no Egito, lá sendo vendido como escravo. E mais uma vez, Deus vai fazer ele prosperar dentro da casa de um patrão dele, de quem era dono dele, ao ponto dele falar com José: eu vou fazer uma viagem e você vai ter direito a tudo aqui na minha casa, de tomar conta, a responsabilidade sua. E de repente a mulher vai crescer o olho nele. E eu aprendo aqui outra coisa: a segunda vestes que ele toma dele é as vestes que o patrão dele tinha dado para ele. A capa dele fica na mão da mulher do patrão dele. Mais uma vez é tirada as vestes dele. Verdade. E mais uma vez Deus olha para ele e diz para ele: meu filho, não se preocupa não. É a segunda capa que estão tirando de você, as segundas vestes. Mas os sonhos ainda continuam na sua vida. Aleluia. Os sonhos não acabou. Amém, pode deixar essa capa para trás aí. Esquenta a cabeça não. Tem vestes novas te esperando lá na frente. Tem coisas novas te esperando lá na frente. Não se preocupa não. E aqui ele vai causar um grande alvoroço ali, porque a mulher ainda vai acusar ele ainda. E ele vai parar onde? Na prisão. No dia que o patrão dele chegou, a mulher vai contar uma história linda para ele lá, né? Vai florear bem. E o que vai acontecer com José? Ele vai ser preso. Irmãos, desde o dia que ele sonhou, desde o dia que o pai dele deu a roupinha para ele, desde o dia que aconteceu isso tudo lá, na caminhada dele só foi o quê? Só tristeza, só mágoas, só tragédias, só coisas que as pessoas olham e falam assim: coitado de José, sonhador. Só coisa triste. E lá dentro da cadeia, na prisão, ele começa a administrar tudo ali em volta dele. Porque onde ele estava era assim: onde José estava, achava que as coisas vinham para a mão dele, sem ele pedir, sem ele fazer nada. A chave vinha para a mão dele, porque Deus estava com ele. Eu quero profetizar na tua vida aqui nessa noite. Não importa o lugar que você esteja, Deus quer te colocar como cabeça das coisas. É Ele que quer colocar, não é você que quer, é Ele que quer te colocar. É promessa dele, é chamado dele. E aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Você que chegou com esse coração apertado aqui nessa noite. Você que está passando humilhação no seu trabalho, na sua casa, no dia a dia. Deus está te entregando a chave da vitória, em nome de Jesus. E essa chave vai ser entregue para ele, e ele vai começar a administrar em cadeia. E a administração ali é sobre o povo. Porque tudo na cadeia é regrado. Mas a responsabilidade é dele. A responsabilidade de tudo ali fica nas mãos dele. As pessoas responsáveis pela prisão já não queriam saber de mais nada. Falaram: está aqui a chave, toma conta aí. Você que é responsável. E agora vai chegar o grande dia. O dia que o faraó vai sonhar. Ninguém naquela época podia interpretar os sonhos de faraó. Ninguém que estava perto dele, ninguém que estava ali
comendo e bebendo em volta dele? Ninguém. Mas tinha alguém que estava lá, nas masmorras, lá, preso lá. É aquele lá que ia decifrar os sonhos. Eita Deus! E o copeiro vai dizer o quê? Eu conheci. Tem alguém que pode te ajudar. Tem um sujeitinho preso ali. Ele pode te ajudar e pode interpretar seus sonhos. Eita Jesus! Irmãos, milagre não se explica, milagre você vive ele. Eita Jesus! Olha o que Deus faz. Deus deu sonho para quem? Para José. Fala assim, para José. Igreja, para José. Agora Deus faz o contrário, dá sonho para os presos dentro da cadeia. Para quem estava com José. José interpreta o sonho dos dois, do padeiro e do copeiro. Agora José vai lá e dá sonhos para quem? Faraó. Faraó. Olha o mistério de Deus. Eita Jesus! Deus, para fazer algo na minha vida e na sua vida, nós dormindo, tá, igreja? Entenda isso. Sabe o que é dormir? É você deitar hoje à noite, pôr seu travesseirinho lá e falar assim: eu vou descansar, vou dormir. Você imagina lá os presos dentro da cadeia dormindo, e no outro dia todos hoje levantando com sonhos. Imagina Faraó dormindo à noite, no outro dia cabeça perturbada por causa dos sonhos. É Deus que deu sonho para eles. Verdade. Deus já tirou o sonho de José e deu para o copeiro e para o padeiro. Agora Deus vai lá dar sonho para quem? Faraó. E quem podia interpretar esses sonhos? José. Olha que coisa tremenda. Ô glória! Aí você vem aqui e fala assim: mas Deus dá sonho para ímpio? Dá. Tá vendo? Dá sonho para ímpio. Dá sonho para quem está errado, do pecado? Dá. Mas não dá interpretação. A interpretação vem de alguém ligado a Deus. Alguém que tem intimidade com Deus. Alguém que está chamando lá na prisão lá para colocar para interpretar sonhos. Porque quem não tem intimidade com Deus não tem como interpretar sonhos. E Deus dá a interpretação de sonho para quem? Para José. A Bíblia diz que um dos maiores interpretadores da Bíblia de sonhos, um deles é José. Deu sonho para ímpios. Agora você imagina um ímpio chegando perto de você, que é servo de Deus, filho de Deus, tem intimidade com Deus, e fala com você assim: aqui, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei isso. E aí, você não sabe a interpretação dele, não? Sei não. Mas o irmão que sabe, Deus revela. Não eu, todo poderoso. É o Deus que eu sirvo. Porque tem sonhos que deixam a cabeça do ímpio perturbada. Aí de repente as coisas começam a mudar. Quem vai dar as vestes para José agora não é o papai dele, o Jacó. Quem vai dar as vestes para José agora é quem? Faraó. E essas vestes não vêm sozinhas não. Essas vestes vêm com Aliança. e com responsabilidade. Abaixo dele ali só José. Abaixo dele. Só José. Tiraram as vestes dele lá atrás, que o pai dele deu, humilharam ele na cisterna, geraram para escravo. As coisas começam a mudar agora. A mulher do patrão dele tira as vestes dele também, mas agora ele vai receber uma vestidura, no caso, real, de destaque mais ainda. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas, quando eles passaram para o segundo carro, ele estava no segundo carro, o que as pessoas fizeram? O que as pessoas fizeram? Referenciaram. Os referenciaram como? De joelho. Lembra do sonho dele? Que o sol e a lua se curvariam diante dele e as outras estrelas? Mas peraí, o sol e a lua eram só os irmãos dele. Mas ali não. Todo o povo do Egito se curvou diante dele. Deus poderoso. O anel que foi posto no dedo dele, as vestes dele. Ainda ganhou um presente a mais. O que ele ganhou? Uma esposa. Como é que eles fizeram? Fizeram isso aqui, ó.
E José reconheceu, eles não reconheceu? Sim. E eles tiveram que bater continência para José. Eita, Jesus. E eles não reconheceram José. É isso que Deus faz. Irmãos, eu posso ter meu passado conhecido lá atrás com qualquer um da igreja. Eu posso ter alguém que me conheceu lá atrás. Mas onde Deus está levando nós, presta atenção no que eu estou falando aqui. É para mim e para você. Ninguém conhece mais. A cisterna que nós vem passando por ela aí, ninguém vê. Verdade. A minha peleja, a sua peleja, ninguém vê. A sua luta, a minha luta, ninguém vê. Mas o Todo-Poderoso está de olho. Como diz a minha mãe lá em casa. A minha mãe falava comigo assim: eu vou conversar uma coisa para vocês aqui. Confessar uma coisa para vocês. Eu não gostava de estudar. Pensa num camarada que não gostava de ir na aula. Sou eu. Gostava de trabalhar. Estudar não gostava. Minha mãe sentou um dia comigo e falou assim: meu filho, vai para a escola. Eu e seu pai não tivemos condições de estudar. Mas a única coisa que eu posso dar para vocês é estudo. E estudo, eu vou falar uma coisa para você, meu filho. Ninguém vai tirar isso de você. O que você tem aprendido, lido nas escolas, aprende a ler, escrever, fazer as coisas. Ninguém tira isso de você. Tira tudo. Mas o seu conhecimento ninguém tira. Não tira. Porque minha mãe me ensinou. José ali naquela hora ali, que os irmãos se curvam diante dele. E ele vai olhar para os irmãos dele. E ele começa a ver os rostinhos dos irmãos dele. E o que acontece com ele? Os irmãos dele joelhar. O que acontece com ele? Lágrimas nos olhos. De ver os irmãos dele. De lembrar que o sonho que Deus deu para ele estava se cumprindo. O nosso sonho aqui vai se cumprir na minha vida e na sua vida. No nosso encontro com Jesus, tá, igreja? O nosso encontro com Jesus. Lembre-se de Jesus agora, porque José é uma tipologia de Jesus. As pessoas que fizeram o que fizeram com Jesus, quando eles foram ver Jesus naquela cruz, eles tiveram que olhar para onde? Para onde, igreja? Para baixo ou para cima? Para onde, igreja? Para cima. Porque Ele está acima de nós. Sim ou não? Ele está acima de nós. Lembra-se do inimigo? O inimigo queria colocar o trono acima de quem? De Deus. E ele foi jogado cá para baixo. Irmãos, lê e para encerrar. E disse a Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Até o Faraó reconheceu que José tinha o quê? Tinha o quê? Os irmãos dele não reconheceu. A família dele não reconheceu. Mas alguém lá de fora reconheceu. Um ímpio. Um ímpio reconheceu que nele tinha um espírito de quê? De Deus. Eu quero lançar uma palavra profética aqui. Você só leva pedrada se você estiver dando frutos. Ninguém joga pedra no eucalipto. Mas no pé de manga, lotado, vai ter esses dias por causa de vai ter uma manguinha para nós chupar. Você pode olhar, passa nas estradas viajando, às vezes estou vendo um cidadão lá, no pé. Porque tem frutos. Vão te jogar pedra porque você tem dado frutos. Vão querer tirar suas vestes porque você está dando frutos. Mas Deus fez uma promessa na sua vida. Deus te deu sonhos aqui nesta noite. Você tem promessa de Deus. Você tem sonhos de Deus. E ninguém pode tirar sonhos de Deus de você não. Porque o que Deus lançou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai se cumprir. Igual cumpriu na vida de José. Eu profetizo essas palavras da sua vida. Tenha paciência, tenha calma.
E não esquenta a cabeça quando levar pedrada, não. É porque você está dando frutos. Frutos que Deus quer que você dá. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos passar para o pastor.